1958, o escritor e sociólogo inglês Michael Young lançou o livro The Rise of the Meritocracy, que em português significa a ascensão da meritocracia. A obra retrata uma Inglaterra do futuro, onde os mais inteligentes recebem a melhor educação e, consequentemente, conquistam os melhores empregos, e os menos inteligentes ficam com as sobras, os restos. O que muita gente não sabe é que o escritor era de esquerda e o livro era uma distopia, uma sátira. Hoje, a palavra meritocracia está por toda parte, com a ideia de que o indivíduo pode prosperar somente com suas capacidades individuais. A meritocracia é o tema do programa Opinião Pernambuco de hoje. Eu sou Amanda Dantas e vou conversar com Paulo Henrique Martins, que é professor e pesquisador do programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco. Olá, professor. Olá, Amanda. Tudo bem? Então, como a gente viu aqui no livro, a palavra meritocracia vem de um livro que foi escrito em 1958, de um autor, Michael Young, que era sociólogo do Partido Trabalhista inglês. E, na realidade, era uma obra de ficção e, na realidade, era uma sátira. Hoje a gente vê que o discurso da meritocracia, a ideia de que a pessoa pode prosperar por si só, foi muito utilizado e é muito utilizado pela direita, pelos liberais. A que se deve isso, professor? Amanda, veja bem, primeiramente, é uma palavra que ela tem várias leituras possíveis, a palavra meritocracia, como também a palavra méritos tem muitas possibilidades, né? Mérito é como, digamos assim, capacidade de uma pessoa, de um grupo. Você falar de mérito, você fala o mérito de um indivíduo. Você pode falar o mérito de um time de futebol, entende? O time de futebol que ganhou agora, a seleção italiana ganhou a Copa Europa, ela tem méritos. Sobretudo que ela tem mérito que ganhou na própria Inglaterra, onde estava, entendeu, uma grande seleção. Então, você não pode dizer que não tem méritos. Se você não achar que a seleção italiana não tem méritos, você vai ter que encontrar uma outra palavra para definir a qualidade e o esforço, o desempenho e a competência, enfim, que os italianos tiveram para ganhar a Copa. Então, a palavra mérito em si, ela não é desmérito, entende? Ela não é desrespeitosa falar de mérito. Pensa que a palavra mérito ela responde a certas capacidades, certas condições que indivíduos ou grupos de indivíduos ou até nações tiveram de organizar a sua vida. O governo sueco, escandinavo em geral, dinamarquês, eles têm mérito de trabalhar a questão do desenvolvimento com sustentabilidade ambiental. Desenvolveram uma ética, programas, etc., etc. Então, eles têm mérito. O Brasil não tem mérito na questão de tratar a questão ambiental. Então, você pode dizer que a palavra mérito ela pode ter um valor muito positivo em termos de organização ou de reconhecimento de indivíduos, de grupos, de nações, na construção de sua ética de responsabilidade ou na construção de sua capacidade técnica ou tecnológica de realizar certas atividades. Isso é uma coisa. Mas não é? Outra coisa, quando você relaciona com a questão do poder e do governo, da meritocracia, o governo do mérito. E aí tem outros problemas. Por exemplo, no Japão é conhecido o inúmeros casos e na China também de estudantes que se suicidam por não ter sido aproveitados para fazer o curso universitário. No Japão há uma seleção, como na China, daqueles que podem entrar na universidade pelos seus méritos, pelos seus desempenhos e aqueles que não vão entrar, aqueles que vão ser técnicos de ensino médio. Então, há casos de suicídio. Veja bem, eu estou falando da China, que é um país chamado não liberal.
seria um país burocrático, estatal, estatista, né, que há também uma competição muito forte dentro de um capitalismo estatista como o chinês e que tem também esse problema da seleção dos mais aptos dos mais fortes. No Japão também há muitos casos de suicídio. Então, aí é outra discussão. Uma terceira discussão é essa questão do mérito, da meritocracia numa sociedade chamada liberal, nas sociedades ocidentais. Bom, para começar, seriam esses esclarecimentos. Professor, a meritocracia é um discurso que é vendido como algo positivo, e o senhor enumerou também, há sim um lado positivo. Onde mora o perigo desse conceito de meritocracia? Dividir a sociedade em vencedores, dividir a sociedade em vencedores e perdedores, e também não observar que muitas vezes as oportunidades e as condições que a pessoa teve também, e os talentos individuais, também foram importantes para que ele prosperasse. Embora o termo meritocracia, como você lembrou, ele passa a ter uma vulgarização literária mais recente, na verdade, meritocracia, o governo dos mais capazes, dos mais talentosos, é algo muito antigo, né, da história da humanidade. Não? Não é qualquer um que vai ser pajé, não é qualquer um que vai ser sacerdote, não é qualquer um que vai ser comandante militar. Existe todo um processo de seleção que aí entra um complicador, porque eu estava falando de méritos no sentido positivo, minhas capacidades, talentos, esforço, etc. Mas tem outros méritos que são atribuídos por uma certa casta, o pertencimento a uma certa casta. Então, se você vive na Índia, ainda hoje tem isso, assim, não alguém que é de uma casta Brahman, que é uma casta mais nobre, ele não tem mérito, ele perde seus méritos se casar com uma pessoa de uma casta inferior. E a pessoa da casta inferior também não ganha mérito se casar com a pessoa de uma casta superior. Então tradicionalmente, as sociedades são piramidais, entende? Elas são pirâmides. Tem famílias que são mais valorizadas porque têm nomes de família, têm riquezas, têm patrimônios, têm méritos oferecidos pela herança, pela tradição, e essas pessoas, claro, têm mais capacidade de acessar certos postos do que outros. E aí, em alguns casos, somente aqueles que são nobres ou aristocratas podem ocupar os cargos méritos de serem chefes militares ou governantes. Não pode, qualquer plebeu não pode ser rei numa sociedade medieval. Só aqueles que têm nomes, que têm uma casta nobiliárquica. A questão fica complicada quando a gente está falando mais das sociedades liberais atuais e as sociedades marcadas por alto grau de desigualdade e de injustiça social. Então, esse tema ele ganha mais relevância recentemente porque vai se discutir a relação entre meritocracia, o mérito e justiça. Qual é a relação do mérito? Numa sociedade que aparentemente todos são iguais, por que alguns têm mais acesso aos recursos do que outros? Por exemplo, a questão da educação pública, da educação no Brasil, do acesso ao ensino superior no Brasil. Claro que quem fez escola particular, em princípio, está melhor situado para entrar na universidade pública do que quem não fez a escola privada, que teve professor particular, teve cursinho no vestibular, teve alimentação saudável, teve comida, teve casa para dormir, teve acesso hoje, agora, mais do que nunca, acesso à internet. Quem tem acesso à internet tem mais méritos para entrar na sociedade da internet, entendeu? No novo mercado de trabalho que se abre para quem tem acesso à internet, quem fala inglês. Então, começa a haver, aí sobre a discussão sobre justiça social, tem um debate interessante, porque não é só a gente trabalhando os méritos de um grupo, do indivíduo, pelo seu esforço, pela sua capacidade, mas que numa sociedade desigual, do ponto de vista dos recursos econômicos, ou culturais, ou ideológicos, ou étnicos, raciais, essas diferenças podem fazer diferença de fato na hora de distribuição dos recursos, inclusive de distribuição dos méritos coletivos.
Professor, uma pesquisa realizada nos Estados Unidos em 2015 mostrou que o CEP da pessoa, existe um aplicativo e que eles conseguem detectar que, de acordo com o CEP da pessoa e o grau de escolaridade dos pais, já se pode definir como essa pessoa vai ganhar, qual vai ser sua remuneração no mercado de trabalho. Isso não reforça a tese de que a mobilidade social, quando você tem poucas oportunidades, é muito mais difícil, por mais que você se esforce e por mais que você tenha talentos? Com certeza, isso aí é uma discussão importante que você está colocando, porque o problema da desigualdade estrutural de nascimento é que a questão não é só cultural, de acesso a uma escola de A ou B ou C, é um problema mesmo da organização do sistema cognitivo. Veja bem, psicológico, uma criança que a mãe morreu cedo, ou era drogada, criada na rua, que se alfabetizou muito tarde, que não teve amor, não teve afeto, não teve peito, não foi amamentada, entende? Que foi violentada e abusada. Veja bem, uma criança que nasce nessas condições, eu não estou falando de um ou dos três. Aqui no Brasil, são milhares e milhões de jovens abandonados na rua nesse momento. Veja bem, é claro que eles não têm as mesmas condições de acessar a uma vida melhor de alguém que nasceu na classe média. Por isso que a educação, Amanda, é a questão fundamental em qualquer sociedade. Você não pode combater a desigualdade se você investir fortemente na educação. A educação não significa colocar o menino sentado numa sala para fazer lição com a caneta na mão. A educação significa aprender a socializar, a conviver com os outros, a interagir, a compartilhar com outras crianças, a compartilhar em casa com pai, irmãos e irmãs, a ter uma alimentação adequada. Então, a educação, a escola, pode ser o grande vetor de inclusão social, desde os pequenos, através de uma boa alimentação, através de práticas pedagógicas e afetivas, de inclusão de papai e de mamãe através da creche. Tem toda uma estrutura complexa em termos de políticas públicas que serão fundamentais para você reverter essa situação de desigualdade estrutural que elimina os méritos dos que não têm e amplia os méritos dos que têm. Isso seria uma grande política pública em termos de educação à saúde, educação à higiene, educação ao amor, educação ao conhecimento. Agora, isso exigiria, de fato, uma mudança de paradigma em termos de governabilidade. Né? Em termos de governabilidade. A sociedade ela teria que se repensar o seu futuro e o seu presente, em termos de investimento no futuro dos jovens, na juventude, nas crianças que vão nascer. Isso teria uma mudança de termos de ética, de escolhas morais, entendeu? Por escolhas políticas, e que nós não vemos nesse momento. E o Brasil, em particular, não vemos absolutamente isso. Pelo contrário, estamos com a questão da vacina, é um absurdo, não? Ok, professor, o programa Opinião Pernambuco agora vai para um rápido intervalo e a gente volta logo mais com o tema de hoje, que é a meritocracia. Não saia daí. Olá, estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco. Eu sou Amanda Dantas e lembrando que esse programa também é transmitido pela Rádio Universitária FM e a Rádio Paulo Freire AM, sempre às 8h30 da manhã. Então, eu vou continuar falando aqui do tema meritocracia com o professor do Departamento de Sociologia e Pós-Graduação da Universidade Federal de Pernambuco, professor Paulo Henrique Martins. Professor, eu falei no bloco passado sobre uma pesquisa americana sobre mobilidade social. A minha pergunta agora é: como Hollywood e a indústria cultural contribuem para esse tema da meritocracia, para essa ideia de que é algo positivo e de que basta você se esforçar para que você consiga subir na vida? A indústria cultural atualmente, na verdade, a gente poderia falar que é uma indústria do consumo de massa, né? É uma indústria do consumo de massa. Então, as informações
elas são repassadas de forma seletiva, não com o objetivo de valorizar a criatividade e a imaginação criativa dos indivíduos em geral, mas eu penso muito na juventude. Então, a indústria cultural ela não favorece a criatividade ou a libertação de um pensamento sobre a vida, né? Questões fundamentais sobre o viver e morrer. Ela alimenta muito a sociedade de consumo. Isso me preocupa muito porque eu vejo assim uma espécie de um novo tipo de escravização, de escravismo. Não um escravismo baseado no trabalho forçado e através de atar as pessoas com ferros, né? Mas é um escravismo da capacidade de as pessoas serem livres mentalmente, de poderem pensar sobre o mundo, sobre a liberdade. E aí, como é muito difícil trabalhar a questão do mérito próprio ou da construção do seu próprio reconhecimento dentro da sociedade, quando são extirpadas as condições objetivas para você desenvolver sua imaginação criativa. Então, a questão hoje da internet, do celular, mesmo, já é considerada uma enfermidade, já é uma patologia. Porque, veja bem, você já não consegue trabalhar mais a interatividade, há um empobrecimento a nível de relacionamentos. As pessoas não conversam, não se dão mais tempo para conversar, para interagir, que é fundamental para aprender e para reconhecer. Ou seja, quando eu te olho, eu conversando contigo, eu vou te reconhecendo por quem tu és. Mas nós dois estamos, e vice-versa, mas nós dois estamos falando aqui numa situação de igualdade, de acesso aos recursos para a imaginação criativa. Agora, quando você tem você com recursos e o outro sem recursos, na verdade, você se estabelece uma desigualdade estrutural de partida que pode condenar uma parte importante da humanidade a se tornar escrava novamente. Ou seja, pessoas que não vão ter nunca acesso cognitivo, ou econômico ou estrutural às condições melhores dos méritos ou dos cargos dos privilégios dentro da sociedade. Então, o que está acontecendo atualmente é muito grave. É muito grave, uma desigualdade estrutural muito ampliada, que ela é econômica, mas ela é étnico-racial. Normalmente, no Brasil, por exemplo, a desigualdade econômica ela tem um caráter racial, racializado também. Né? Então, eu acho que aí tem um problema muito grave atualmente sobre a questão da relação entre mérito e gestão do poder, individual e coletivo. Professor, e como o senhor falou em políticas públicas e na questão do poder? A gente vê que, com a desigualdade, os negros, os mais pobres, são os mais prejudicados. Como as empresas e os processos seletivos, que eles têm como base a meritocracia, a escolha dos melhores, a gente vê alguns processos seletivos em que a pessoa tem que saber falar inglês, em que a pessoa às vezes até tem que falar mandarim. Então, isso já causa uma desigualdade, já prejudica as pessoas que não tiveram ou que tiveram menos oportunidades. Como as empresas e os governos podem fazer com que esse discurso da meritocracia não acabe causando ainda mais desigualdades? Aí tem uma questão da relação entre empresa e política, né? Assim, se você é empresário ou se é uma empresária, a questão do mérito técnico, Amanda, é fundamental. Você não pode contratar para cuidar de uma máquina que você tem uma indústria de roupas, não pode contratar para uma pessoa que não tem nenhum conhecimento técnico com a máquina, porque vai quebrar a máquina. Ou a pessoa pode até se prejudicar fisicamente por o uso de uma máquina. Então, você não pode contratar qualquer pessoa para ser contador de sua empresa. Tem que ser uma pessoa que tem méritos científicos e técnicos para ser o contador da empresa, etc, etc. Há processos de seleção que são importantes para uma empresa ou qualquer organização funcionar bem. E não falo só organização privada, falo também de organização pública. Se você não tiver concursos públicos, você vai incorporar por apadrinhamento uma série de pessoas que não teriam condições de entrar no serviço público. E no Brasil, a história do Brasil é farta de pessoas que entraram no serviço público sem méritos, ou seja, sem ter nenhuma qualidade em termos de treinamento e preparação, entrou porque é apadrinhado do político, do governador, disso e daquilo. As pessoas têm méritos em termos de relacionamentos particulares, de favores comuns políticos, méritos de entrar no grupo mais, digamos assim, político, mas não tem méritos pessoais. Então, veja como é muito complicada a questão dos méritos. Agora, a questão fundamental
respondendo a sua pergunta, no empresário decidir se ele vai usar ou não critérios de mérito na sua empresa, ele tem que usar. Se o Estado vai usar ou não méritos para selecionar seus servidores, tem que usar. A questão é as políticas públicas. É como os governantes se decidem, em algum momento, que, considerando os recursos limitados que ele tem para a gestão, para as políticas públicas e dentro do orçamento da União, como eu vou usar esse recurso do ponto de vista de favorecer aqueles que estão mais abandonados e mais vulneráveis. Essa é uma questão de decisão política. O que a gente está vendo, sobretudo no Brasil, é que as empresas têm lobbies dentro do Congresso Nacional, dentro das empresas estatais, para se apropriar dos recursos com finalidades enfim, particulares. E aí os recursos deixam de serem alocados para políticas públicas de massas, de movimentos sociais. Então, isso é uma decisão política da sociedade. Eu digo que é uma decisão que passa pela democracia. Todo sistema político que não seja democrático, ele tende a favorecer um tipo de meritocracia autoritária. Ou seja, quem tem mais poder, mais dinheiro, mais recursos, ou é branco, esse decide como vão ser a seleção dos funcionários dentro da sociedade, da organização da empresa nacional. Então, a discussão democrática é interessante, que nos permite colocar isso que você está falando aí, de trabalhar a questão de meritocracia e justiça social, é uma discussão que só pode ser considerada dentro de um sistema democrático. Porque a gente pode colocar a questão da justiça, ou seja, por que alguns são mais justos e outros menos justos? Por que alguns têm mais e outros têm menos? E aí, como você pode corrigir um sistema de meritocracia autoritária através de dispositivos de inclusão social, como, por exemplo, as cotas. Cotas de acesso à universidade é fundamental dentro de um dispositivo de correção de méritos, mas isso só pode acontecer dentro de um sistema democrático. E no caso das empresas, casos como o treinamento, a seleção por meio de trainee, que foi muito divulgada de um grande magazine, que eram vagas para negros e também para pessoas mais pobres, esse tipo de política por parte dos empresários também pode ajudar a diminuir a desigualdade? A sua questão é interessante, porque eu estava falando há pouco da questão de que as empresas, para selecionar seus funcionários, têm que trabalhar com alguns critérios de mérito. Qualquer um não pode ser contador, qualquer um não pode ser gerente de vendas, qualquer um não pode ser operador de máquinas. Então, tem mérito do ponto de vista técnico. Você colocou outra questão que tem a ver com o ambiente cultural, onde está a organização, e como o ambiente cultural interfere na construção dos sistemas de méritos, de seleção e classificação das pessoas da organização, a partir de como a cultura reproduz certos valores hierárquicos. Então, no caso do Brasil, que é uma sociedade claramente pós-escravista e que nunca adotou, de fato, os direitos de cidadania, direitos humanos de cidadania, que são direitos liberais, nós somos marcadamente pós-escravistas. Claro que a população negra ela não tem as mesmas condições de acesso e de reconhecimento que a população chamada branca, entende? Então, nesse caso aqui, muitas vezes os empresários e do setor público-privado tendem a reproduzir o esquema de hierarquia e de segregação e de racismo presente na sociedade dentro da empresa. Isso acontece com muita frequência também. Professor, para uma última pergunta na sua opinião, a meritocracia é uma ilusão ou ela existe, mas precisa ser aperfeiçoada? A meritocracia existe desde sempre porque ela coloca a questão das capacidades dos indivíduos ou grupos de organizarem seus talentos, as suas possibilidades dentro de um modelo de sociedade. A questão que se coloca não é a meritocracia em si, mas a relação da meritocracia com a justiça social. Quando não existe democracia, a meritocracia é apropriada por sistemas de poder autoritários e verticalizados. Quando, dentro do sistema democrático, a meritocracia tem que ser repensada a nível dos pressupostos de emancipação dos indivíduos e de construção de uma justiça coletiva. E como o indivíduo ele pode se colocar para que ele não seja bombardeado por esse discurso da meritocracia e ele acha que o problema é com ele e não de um problema estrutural? Pois é, dentro de uma sociedade pós-escravista como a nossa,
Em geral, as pessoas, por serem mais pobres, ou por serem negras, ou por serem indígenas, ou por serem até mulheres, muitas vezes elas são colocadas em condição de inferioridade, um status social inferior na organização das capacitações das seleções, inclusive do pagamento dos recursos financeiros e salariais. Então, veja bem, é normal muitas vezes que a pessoa tenha essa posição de subalternização estrutural, cultural, se entra na posição de vitimização. Eu sou vítima do sistema. Mas quando você se coloca como vítima, você produz o algoz, necessariamente. Ou você se coloca na posição de impotência. Quando você se coloca na posição de impotência, você produz necessariamente o poderoso. Então, há um trabalho psicológico, político, com relação às minorias, e eu não falo só minorias, que mulheres não são minorias, mas historicamente, além de organização do poder, elas são. Elas são minoria no Congresso Nacional, elas são minoria nas gestões organizacionais, etc. Então, como é que as minorias podem ultrapassar o complexo de vira-lata, de inferioridade cultural, e se assumir com seus méritos próprios, como mulheres, como negros, como indígenas, como nordestinos, dentro de uma sociedade mais ampla? Então, tem algo muito complexo dentro da construção da luta pelo reconhecimento. Não só pedir que você me reconheça, mas eu impor um lugar próprio de fala onde eu vou ser reconhecido e ter visibilidade. Obrigada, professor. O Opinião Pernambuco de hoje teve a presença do professor Paulo Henrique Martins, que é do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou Amanda Dantas, obrigada pela companhia e até o próximo Opinião Pernambuco.